O título da minha apresentação, então, é Não deixe o seu equipamento ser uma caixa preta, um estudo de caso, certo? Eu não sou diretamente especializado em instrumentação. Para quem não sabe, instrumentação é a área da pesquisa que se dedica a produzir, inovar, inventar e melhorar os instrumentos, os sensores, os atuadores, todos os elementos que permitem com que a gente faça as medidas nos nossos laboratórios. Mas uma boa parte da iniciação científica que eu fiz durante a graduação teve muito diretamente ligada à instrumentação, e isso foi de uma valia muito grande depois para mim no doutorado. Portanto, eu bolei a minha apresentação tendo isso mais ou menos como fio condutor, certo? Essa especialização, como você compreender mais profundamente o que o seu equipamento faz, pode abrir muitas portas na sua pesquisa, no seu trabalho, pode trazer muitos frutos, muitos aspectos positivos. Eu digo que essa apresentação é muito menos sobre as terríveis consequências de não saber o que o seu equipamento faz, certo? Não é uma apresentação pelo lado negativo, pelo lado das consequências ruins, muito pelo contrário, é sobre a quantidade de coisas boas e positivas que podem vir de você ter uma compreensão mais profunda do que o equipamento que você usa está fazendo, certo? Eu procurei, como eu falei, deixar o nível da apresentação bem acessível. Eu acho que o único conceito bem importante de física que a gente vai precisar ao longo dela é a lei de Faraday, da indução eletromagnética, que eu vou comentar aí oportunamente, certo? Então, tranquilamente, aí o pessoal do primeiro ano, do primeiro semestre, pessoal de cursos que não são aí do Instituto de Física, podem acompanhar com tranquilidade. Okay. Esse aqui é o meu sumário, meu outline. Então, primeiro eu vou falar rapidinho sobre medidas e instrumentos, certo? O problema de como o nosso equipamento muitas vezes vira uma caixa preta, e eu vou explicar aí com detalhe o que isso quer dizer. Vou falar sobre como eu fiz um projeto de iniciação voltada para um instrumento de medida, certo? E para isso eu vou ter que falar um pouquinho sobre como a gente mede propriedades magnéticas de materiais. Vou falar então das alternativas comerciais de equipamento, do protótipo que eu construí e de como isso me levou a resolver um problema de instrumentação mais para frente no meu doutorado, cujo tema foram materiais magnetoelétricos. E podem ficar tranquilos, eu vou dedicar um tempo aí para explicar o que são e como funcionam. Certo? Eu vou falar como a gente mede esse tipo de efeito nesse material, como ele é parecido com alguns outros métodos de medida que eu vou falar durante a palestra, e como isso me ajudou, de certa forma, a ver além do que o meu equipamento podia fazer, como ele me permitiu que eu pegasse o meu equipamento e fizesse coisas a mais do que ele estava originalmente planejado. E aí a gente fecha, encerra aí nossa apresentação e abre para perguntas. Tudo bem? Todo mundo tá, eu diria que mesmo quem é fora da área de conhecimento das ciências exatas, quem é completamente fora da pesquisa científica em qualquer ramo e trabalha e vive sua vida interagindo com quaisquer outras áreas de conhecimento, todo mundo eventualmente mede alguma coisa. Seja a sua altura quando você vai no médico, seja quando você calibra um pneu ou quando você olha o tamanho de um arquivo no seu computador. Então, medidas e instrumentos são coisas que fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, essencialmente. E o funcionamento de um instrumento de medida, às vezes, é muito evidente. Então, todo mundo que já mediu uma coisa com uma régua consegue entender qual o princípio envolvido, certo? Você alinha ali o seu objeto com uma escala linear que está comparada com o padrão e sai a sua medida. Agora, outros equipamentos, às vezes, têm princípio de funcionamento um pouco mais sofisticado, certo? Aqui a gente tem o exemplo de um termômetro de fluido, certo? Para quem eventualmente não saiba, ele tem uma certa quantidade de fluido num bulbo aqui embaixo e uma escala graduada em cima, em um tubo bem fininho, que é chamado de capilar.
Então, conforme a temperatura aqui no bulbo varia, esse fluido dilata ou contrai, certo? Apontando a minha coluna de fluido para um lugar diferente aqui na minha escala de medida, certo? Então, aqui já é um tipo de equipamento que dá para a gente imaginar tranquilamente, muita gente aí ao longo da sua vida utilizando, sem saber exatamente como ele funciona, qual é o princípio por trás. E às vezes o princípio de funcionamento é bem mais complicado. Eu peguei aqui o exemplo de um multímetro, certo? Um equipamento para fazer uma diversidade de medidas elétricas. Todo mundo no laboratório de física eventualmente usa. E eu peguei ele porque em algum momento ali do final da minha graduação, ou até mesmo na pós-graduação, eu me peguei assim, descobrindo que eu não tinha a menor ideia do que era de como funcionava esse equipamento. Era uma caixinha amarela com display que eu colocava as duas pontas de prova num ponto do circuito, ela me dava uma medida. E aí fui eu lá caçar como esse tipo de equipamento funcionava, certo? Dá até para a gente discutir contar um pouquinho do que é no final, se alguém tiver interesse aí nessa questão. Mas a gente vai falar de outro tipo de equipamento, certo? Então, às vezes o nosso equipamento vira o que eu costumo chamar, certamente não inventei, mas não vou saber precisar a fonte, é uma expressão muito comum, dizer que o equipamento às vezes vira uma caixa preta, certo? A caixa preta, então, é uma caixa que o conteúdo dela você não conhece, você não sabe o que tem dentro. Aí você tem um experimento que você vai fazer, uma amostra que você vai medir, ela entra na caixa, certo? Não precisa ser um processo literal de colocar o objeto dentro de uma caixa, mas você tem um equipamento, você aplica o seu equipamento no seu experimento e sai uma medida, sai o seu resultado. E muitas vezes a gente não entende o que acontece, qual a relação entre o que está aqui fora e o que está aqui dentro, certo? Tratar o nosso equipamento como uma caixa preta tem aí uma diversidade de problemas. Para começar, a gente às vezes fica refém do funcionamento adequado da caixa, certo? Se a gente não sabe o que acontece aqui dentro, se alguma coisa aqui está funcionando errado, quebrou, não está na condição apropriada, às vezes ainda vai sair resultado do outro lado e a gente vai achar que esse resultado está certo, quando não está. Então, afetando aí seriamente a qualidade do nosso trabalho. Às vezes a gente fica refém da condição de funcionamento da caixa preta, certo? Às vezes o equipamento foi feito para funcionar em tal e tal condição, e se a gente não sabe disso, a gente usa o equipamento na condição errada, que vai nos oferecer um resultado errado. Tudo isso aqui pode ser resolvido com um bom treinamento, certo? Uma leitura atenciosa do manual, ou um treinamento especializado aí fornecido pelo fabricante, ou aquele cara que já está no doutorado, no pós-doc, no seu laboratório, que pode te ensinar direitinho como operar equipamento de maneira eficaz, certo? Mas tem uma coisa que às vezes o bom treinamento não pega. A gente pode ficar refém da função da caixa preta. Às vezes o fenômeno que acontece durante a medida pode ser utilizado para mais coisas. E dificilmente a gente vai saber usar esse conhecimento se a gente não souber como o nosso equipamento funciona. Então, é esse o objetivo da minha palestra, convencer vocês que saber o que está dentro da caixa preta traz consequências muito boas. Pode ser muito positivo, pode ajudar a gente aí no nosso trabalho, na nossa pesquisa. Certo? E eu vou fazer isso através de um caso que aconteceu comigo. Ok? Bem, agora a gente vai falar de suscetometria magnética C, e eu espero que todo mundo na plateia esteja familiarizado com a técnica, porque é bastante simples. Evidentemente que é brincadeira. Então, antes da gente começar a falar do equipamento que eu desenvolvi no meu projeto de iniciação científica, vamos falar um pouquinho de como a gente mede propriedades magnéticas de um material, certo? Um material magnético, a quantidade, a grandeza física de grande interesse que a gente tem é a magnetização, certo? Na falta de um curso inteiro de magnetismo e materiais para explicar o que é e de onde vem, vamos dizer que a magnetização é a força de um ímã, certo? É a intensidade do campo magnético que ela gera.
um pouquinho impreciso, mas para os fins da nossa apresentação isso vai dar muito certo, porque todo material magnético gera essas linhas de campo magnético em volta dele, certo? Polo norte e polo sul, um ímã mais forte daqueles que a gente vê aí de neodímio, ferro, boro, por aí, que gruda na mesa, prende o dedo, até pode machucar, vai ter linhas mais juntas, muito intensas, campo magnético muito intenso. Um ímã mais fraco vai gerar um campo bem fraquinho, desses de ímã de geladeira, desses ímãs que não grudam tão bem, certo? Mas como a gente mede, como a gente chega à conclusão de que um ímã é mais forte que o outro? Bom, uma maneira, eu falei, está relacionada com a lei de Faraday. A gente move esse material perto de uma espira. Espira, basicamente, é um fio enrolado de forma circular ou quadrada, um fio enrolado na forma de um circuito fechado. E pela lei de Faraday, certo? Ali do eletromagnetismo, quando o fluxo de campo magnético, ou, para simplificar, a quantidade de linhas dessas que estão passando dentro da área da espira muda, certo? Quando tem uma variação no fluxo de campo magnético, essa corrente vai ser percorrida, essa espira vai ser percorrida por uma corrente, certo? E é esse o segredo, o pulo do gato, que a gente vê em todos os métodos de medida magnética. Em todos não, existem outros, mas os que eu vou falar aqui, todos se baseiam nisso, certo? Então, uma maneira de fazer essa medida é você posiciona aqui o seu material magnético de um lado da espira, puxa ele por dentro da espira e você vai ter uma corrente percorrendo a sua espira, certo? A partir daí, o seu fenômeno está detectado. É uma questão de calibração. Ou você faz as contas aí para saber qual a magnetização correspondente a essa corrente, ou você calibra baseado em um material já conhecido, mas o método é esse. Tem uma variação desse método que consiste em você ficar vibrando o material perto da espira. Ao invés de você puxar uma vez só, você faz ele ir e voltar diversas vezes. Ele vai, ele vem, ele vai, ele vem. E a corrente que você vai induzir nessa espira vai ser alternada. Isso facilita a medida em alguma dimensão, mas a técnica que a gente vai falar é um pouquinho diferente. E ela se baseia com a reação do material a um campo magnético, certo? Então, na técnica que eu vou descrever aqui, a gente aplica um campo magnético cuja direção, cujo sentido está alternando. Então, hora ele aponta para cima, hora ele aponta para baixo, hora ele aponta para cima, hora ele aponta para baixo. E a tendência do meu material é, pelo menos uma parcela do campo magnético que ele gera, da magnetização dele, é acompanhar esse estímulo do campo magnético que está sendo aplicado, certo? Então, esse campo vai gerar no meu material magnético uma magnetização que também vai ser alternada, e aí a gente bota todo esse sistema dentro de uma espira para fazer a detecção, como no caso anterior. Ficou claro? Campo magnético alternado, gera magnetização alternada, gera variação de fluxo, portanto, gera corrente. Essa técnica a gente chama de suscetibilidade AC. AC vem de corrente alternada, que é exatamente o que é usado para gerar o campo magnético alternado. Então, esse campo vem de uma bobina, que a gente vai chamar de primário. Uma bobina é basicamente várias espiras conectadas, fazendo um objeto maior. Veremos fotos em breve. E aí a gente coloca tudo isso dentro de uma segunda bobina, que a gente chama de secundário. E se alguém aí eventualmente reconhece esses termos daquele equipamento que chama transformador, né? Tem transformador nos postos de energia, às vezes você tem o transformador caseiro para converter 110, 220, e é exatamente o mesmo princípio, certo? A ideia é que a sua amostra, o seu material, virou o núcleo do seu transformador. E vocês puderam ver que esse projeto aí é cheio de bobinas. Tem uma bobina primária, tem uma bobina secundária, tem bobina para todo lado, e veremos para onde isso vai nos levar. Poxa, muito bacana isso que você falou, mas eu não posso ir na empresa especializada e comprar
um equipamento que faz isso para mim, ao invés de eu ter que construir o meu? Pode sim. Inclusive deve, dependendo de como você quer fazer sua pesquisa. Então, uma das empresas que faz esse tipo de equipamento se chama Quantum Design, certo? Eu usei esse equipamento dessa empresa porque é o que tinha no laboratório que eu trabalhava, certo? Tudo que eu estou falando aqui foi desenvolvido na UFSCar, com financiamento de bolsa da FAPESP, no grupo de supercondutividade e magnetismo, certo? Então, essa aqui é o esquema de um equipamento comercial desses, tudo bem? Só para dar uma ideia para vocês. Todo aquele conjunto de bobinas que eu falei, sabe? Bobina primária, bobina secundária, fica aqui embaixo, certo? Toda essa parte aqui em amarelo é um tanque de fluido criogênico, pode ser nitrogênio líquido, pode ser hélio, dependendo da temperatura que você quer chegar. Isso aqui é um compressor, é basicamente a geladeira, com muitas aspas, que vai manter o fluido gelado. Seu computador para interface, aqui é onde fica toda a parte eletrônica. Esse aqui é o motor que vai ou puxar ou mover a amostra, certo? Tem um outro modelo de equipamento para fazer esse tipo de medida, que se chama PPMS, Physical Property Measurement System, então, Sistema de Medida de Propriedade Física. Esse aqui é o MPMS, o Sistema de Medida de Propriedade Magnética. Trabalhei com esses dois, certo? E se tem o equipamento pronto, que eu posso ir na loja e comprar? Por que diabo eu vou gastar a bolsa de um aluno de iniciação para ele fazer seu próprio equipamento? Certo? Bom, aqui tem alguns motivos a priori. O primeiro é o custo. Cada um dos equipamentos ali que eu mostrei custa aí seguramente centenas de milhares de dólares. Então, a não ser que você tenha uma fonte de financiamento muito, muito abundante, muito generosa, às vezes construir o seu próprio equipamento é a única alternativa que você tem. No contexto do meu projeto, eu ia revitalizar um equipamento antigo. Então, esse aqui é um equipamento antigo que estava mais ou menos parado, e construindo, esse aqui é o equipamento que eu construí, esse pedaço branco aqui. Vai ter mais foto mais para frente, certo? Construindo ele, eu dei uma função nova para esse equipamento que estava sem utilização no momento, certo? Eu pude aprender mais sobre como cada um dos equipamentos envolvidos funcionava, ou seja, eu estava tirando essa caixa preta, eu estava abrindo a caixa e olhando dentro dela para ver o que acontece. E conforme vocês vão ver aqui numa rápida descrição do projeto, tudo que eu precisei aprender para construir esse equipamento excede em muito o mero funcionamento do equipamento que eu construí, da máquina que eu construí, ou o mero conhecimento de propriedades magnéticas, o tema da pesquisa em si, certo? Então, aqui, sobretudo, eu vou mais mostrar do que descrever em detalhes qual foram as etapas aí de concepção desse projeto, para convencer vocês que essa parte aqui, que as oportunidades de aprendizado se deram muito o funcionamento do instrumento, é verdade. Então, a primeira parte foi uma parte de simulação, certo? Aqui eu gosto de mostrar esse gráfico, porque ele foi feito no software Maple, certo? Ele é basicamente o cálculo do campo magnético que as minhas bobinas primárias iam gerar. Então, é o campo magnético que eu vou aplicar no meu material para excitar ele, e era importante que ele fosse bem uniforme na região em que a amostra vai ficar, que eu coloquei aqui a marcação de 0, né? Era a minha referência. E na minha simulação ficou bem uniforme, certo? Essa região amarela é espaço onde tem outra peça, então todo esse amarelo aqui no meio é esse tubo aqui que aparece nessa foto, certo? Não pode passar a bobina aí, porque tem outro objeto nesse lugar. Aqui é a parede, onde o objeto está encaixado, então eu estava trabalhando com espaço restrito. Essa parte azul é onde está passando o fio da minha bobina, aí essa curva é o campo de um lado da bobina, essa curva é o campo do outro lado da bobina, e o campo magnético aqui no meio deu bem uniforme. A gente vai ver daqui a pouco se isso aconteceu na prática também, certo? Teve uma parte do meu projeto que foi o desenho mesmo, então eu peguei ali
da minha aula de desenho técnico do curso de engenharia física e botei aquilo lá na prática, o melhor que eu pude, para desenhar aí o projeto que o nosso técnico mecânico do departamento de física pudesse usinar, né? Pegar o Teflon, que é o plástico que a gente utilizou para construir, e pudesse aí fazer a usinagem dessa peça, certo? Aqui tem umas fotinhos dela, porque depois que a peça foi usinada, alguém precisava enrolar todo esse fio para fazer as bobinas, certo? E essa pessoa, evidentemente, fui eu. Então, aqui vocês podem ver, essa parte envernizada aqui, são os fios de cobre da bobina primária. Tudo isso aqui é a bobina que, quando eu passo uma corrente por ela, eu gero um campo magnético aqui dentro dessa região toda. Beleza? Essa aqui é a bobina secundária, então a minha amostra vai gerar uma resposta alternada que vai induzir uma corrente nessa bobininha aqui, certo? Por que que... e aqui é o sistema montado como um todo, certo? Aí eu já botei uma plaquinha de circuito aqui em cima, uns contatores. Essas bobininhas do secundário se encaixam aqui nesse furo, certo? Que é a posição onde a amostra vai ficar durante a medida. E talvez vocês estejam se perguntando, por que que a sua bobina, você não falou agora há pouco que o seu secundário era uma espira? Por que que você, ao invés de uma espira, está usando uma bobina de 2.000 voltas, que foram enroladas à mão? Bom, é uma questão de sinal, certo? Se você tem uma espira, você induz uma corrente. Se você tem duas espiras, você vai induzir a mesma corrente em cada uma, então você vai induzir o dobro de corrente. Se você tem 3, você multiplica o seu sinal por 3, e aí fazendo os cálculos com as propriedades do material que eu pretendia estudar, a conclusão foi que eu precisava mesmo era de 2.000 voltas para conseguir enxergar esse efeito que a minha amostra estava fazendo. Então, quando eu digo que elas foram enroladas à mão, elas foram mesmo, foram muitos dias girando um carretel e esticando um fio, certo? Para não mais que de repente esse fio arrebentar no meio, eu ter que começar tudo de novo, certo? Então, se um dia encontrarem algum amigo meu, algum colega meu, que falar para vocês que eu passei um projeto inteiro de iniciação científica enrolando, o motivo é esse, e a piada já ficou velha, eu não consigo nem rir mais, se é que um dia ela foi boa, certo? Depois de construído, eu calibrei o meu equipamento, quer dizer, eu botei um sensor de campo magnético para ver se esse resultado da minha simulação se concretizava na realidade, certo? Vocês podem observar aqui que o campo magnético aqui está um pouquinho menor do que na simulação. Ele é bem uniforme aqui na região central, certo? Aqui, por exemplo, essa variaçãozinha que aparece aqui é o fundo da escala, né? É a menor divisão, a menor diferença de campo magnético que o meu equipamento conseguia medir. Então, a gente considerou isso uma parte bastante positiva aí, sabe? A variação estava bem pequena ao longo do campo magnético. Eu precisei também, e isso vai ser importante, montar um circuito para poder fazer um ajuste do meu equipamento, certo? Não vou entrar em detalhes do que esse circuito faz ou como, eu só vou dizer o seguinte, vou voltar alguns slides aqui para essa parte aqui. Quando eu aplico o campo magnético alternado e a minha amostra dá uma resposta alternada, ela não responde instantaneamente. Ela tem um pequeno atraso, certo? E esse atraso é uma característica importante da minha medida. Dava para dar uma palestra inteira só para as coisas que dá para tirar desse tipo de medida, mas aí essa é uma palestra um pouco mais específica, um pouco mais técnica. Então, esse circuito me permitia, basicamente, determinar quando era o meu tempo t igual a 0, quanto era o meu tempo inicial, para que, olhando para a minha medida, eu pudesse ver se ela estava muito ou pouco atrasada em relação ao sinal de entrada, certo? Ou seja, se a magnetização da minha amostra
estava avançada ou adiantada em relação ao campo que eu estava usando para excitar ela. Teve uma parte interessante de interface, então isso aqui são prints do painel de controle que eu fiz no software LabVIEW para ter controle do meu equipamento, certo? E, finalmente, tem a etapa de validação. Então, eu peguei a mesma amostra, medi no equipamento que eu construí em casa, é a curva vermelha, certo? E aí eu medi ele no equipamento comercial, no PPMS, e eu obtive uma concordância razoável. Tem um pouco de não concordância nessas regiões aqui. Essa medida, esse segundo gráfico é um pouco mais difícil de interpretar. Basicamente, o gráfico aqui do lado esquerdo é a parte da minha medida que está simultânea, está na mesma fase que o sinal de entrada, e essa aqui é a componente do meu sinal que está atrasada, certo? Eu falei que tinha um atraso entre uma medida e outra, entre o campo de excitação e a resposta do material, e é assim que a gente separa essas componentes. A gente pega uma componente que está simultânea, que tem 0 atraso, e a componente que tem atraso máximo, certo? E as duas são bem importantes aí no decorrer da nossa medida. Então, eu vou voltar para a nossa pergunta inicial e responder para vocês. Por que valeu a pena dedicar uns anos aí de projeto de iniciação para construir um equipamento que, na verdade, já tinha outro bem melhor? Bom, eu tive que aprender coisas em muitas áreas diferentes do meu objetivo principal, certo? Teve simulação, teve circuito, teve desenho, teve interface computacional. Eu pude ver uma melhora na minha capacidade de detectar problemas nas minhas medidas. E por que isso? Porque como eu construí o sistema inteiro, a hora que alguma coisa parecia que estava dando errado, eu conseguia imaginar todas as etapas do meu processo para achar qual a etapa que poderia estar causando esse tipo de problema, certo? É a caixa preta totalmente desnudada, totalmente aberta na minha frente. Isso melhorou a minha compreensão de outras técnicas de medida, certo? Eu passei para vocês no começo as duas técnicas de medida que envolvem o movimento da amostra, e eu só aprendi sobre elas porque eu estava envolvido num projeto de fazer medidas com outra técnica. Tudo bem? Melhorou o meu domínio do equipamento comercial, quando eu fui entrar lá no MPMS, no PPMS, para fazer medida mais precisa, de mais qualidade. Eu já sabia o que ia ser medido, eu entendia o que estava acontecendo, certo? E o principal, que eu vou falar na próxima sessão, é como essa técnica de medidas possibilitou que eu resolvesse um problema depois no meu doutorado, certo? Então, desse slide de conclusão parcial, a gente avança aí uns 2 anos no tempo, sai da época que eu estava fazendo iniciação, passa para a época que eu estou no meio do doutorado, e eu estava estudando materiais magnetoelétricos. O que é isso? Bom, basicamente, material magnetoelétrico é aquele que tem uma polarização elétrica que pode ser manipulada com um campo magnético e vice-versa, certo? Bem da verdade, essa é uma definição um pouco simplificada, mas que nem eu falei, para a acessibilidade da nossa palestra, eu vou manter essa definição aqui. Então, existe esse diagrama que explica muito bem a relação entre o estímulo que a gente pode dar para o material e o efeito que a gente observa. No canto de cá, é o que a gente estava falando, os materiais magnéticos, certo? A gente pode estimular eles com o campo magnético, que a gente representa pela letra H, certo? E a gente mede uma resposta, que é a magnetização, que a gente exprime com a letra M. Tudo bem? A gente chama essa resposta da resposta normal, ou trivial. Por quê? Estímulo magnético, resposta magnética, certo? Aí nesse outro canto, no canto amarelo, a gente tem as propriedades elétricas. A gente aplica, então, no material um campo elétrico, e o que a gente mede em resposta é a polarização elétrica. As cargas que compõem o material
se separando, formando dipolos que estão alinhados. Então, ao invés de gerar aquele campo magnético externo que a gente viu alguns slides atrás, a gente veria no material desses um campo elétrico externo. Umas linhas de campo fechadas em torno do material, umas linhas de campo elétrico. E aqui no canto vermelho a gente tem as propriedades elásticas. Então, essa letra sigma aqui basicamente representa a tensão, o esforço que você faz no material, e a resposta elástica é a deformação. Esse aqui todo mundo já experimentou na vida. Tenho certeza que todo mundo em algum momento já aplicou esforço sobre algum tipo de material e viu ele se deformar como resposta. Isso com certeza faz parte do cotidiano de todo mundo. E a gente diz que, então, às vezes existem as respostas que são não triviais. Então, se vocês olharem as flechas verdes aqui, existe uma classe de materiais que, a partir de um estímulo magnético, me dá uma resposta elétrica, uma resposta em polarização. Ou, a partir de um campo elétrico, a gente tem uma resposta em magnetização. Então, essas setas verdes aqui é o que a gente chama de efeito magnetoelétrico, que caracteriza, então, o material que a gente vai chamar de magnetoelétrico. Por que eu tenho essa parte vermelha aqui, então, no meu diagrama? Foi só porque eu peguei essa figura de algum lugar que tinha essa parte, mas eu não uso? Não, na verdade não. O que acontece é que a propriedade elástica, às vezes, ela é intermediária entre essas duas. Então, às vezes, eu tenho um efeito do campo magnético que é elástico e um efeito da propriedade elástica que tem uma resposta elétrica. Então, às vezes, a seta que a gente segue não é uma seta dessas verdes, mas são duas setas que dão a volta no triângulo, causando o mesmo efeito na prática. Certo? Então, é mais ou menos esse o material que eu queria estudar. Por que é interessante estudar esse tipo de material? Bom, eles vão permitir, com acoplamento robusto, muitas aplicações. Eu vou dar destaque para dois tipos: memórias de computador e sensores. Não sei se vocês sabem, o disco rígido dos computadores, o disco rígido HD mesmo, não os discos SSD, que são outra coisa. Mas os discos rígidos são escritos magneticamente. É uma agulha magnética que se move pelo disco, e aí um campo magnético é aplicado, certo? E aí um pedacinho, um bit magnético do seu HD vira para cima ou para baixo. Esse processo é mecânico, é custoso, gasta muita energia, é lento e é muito propenso à falha. Então, se a gente tivesse uma memória de computador que pudesse ser escrita eletricamente, a gente aplica um campo elétrico e tem a resposta magnética, que é onde a gente armazena a informação no nosso disco rígido, a vida ia ser muito mais fácil. Existem já algumas tecnologias que fazem isso, mas dominando esse tipo de material, talvez a gente pudesse fazer melhor. Bom, e como a gente mede esse tipo de efeito? Vamos ver um esqueminha bem simplificado de acoplamento magnetoelétrico. Aqui a gente tem um material despolarizado, certo? Então tem cargas elétricas dentro dele, que estão organizadas. A gente pode desenhar dipolos aqui, mas na verdade elas nem precisam formar dipolos, elas estão bagunçadas, não tem polarização. Acontece efeito magnetoelétrico quando eu aplico um campo magnético e elas se ordenam, formando dipolos. Aí vocês podem ver que a carga aqui no meio está mais ou menos compensada. Sempre tem um mais perto de um menos, a carga aqui no miolo é toda zero. Mas aqui na superfície, essas cargas positivas não têm par. Então ficou com uma densidade de carga positiva aqui. E aqui embaixo também. Essas cargas negativas não têm par. Então tem densidade de carga negativa aqui. E é isso que a gente chama de polarização elétrica. Certo? Carga positiva aqui em cima, negativa aqui embaixo, vai gerar linhas de campo elétrico em torno desse material. Bom, a gente pode, então, aplicar um campo magnético alternado e imitar a técnica de suscetibilidade magnética. Por quê? Agora, como o campo magnético está variando de sentido, uma parte dessa resposta aqui de polarização vai variar também. E se a gente colar um contato metálico na superfície aqui
e pôr um multímetro, um voltímetro ou um amperímetro, a gente vai ver essa resposta na propriedade elétrica, através de uma tensão ou de uma corrente alternada, certo? Então, logo a gente vê que conhecer a técnica de suscetibilidade magnética permite que eu aprenda muito fácil qual é a técnica para se medir material magnetoelétrico, que é uma coisa diferente, distinta, certo? E outra coisa importante, efeito magnetoelétrico é, ou pelo menos era na época que eu estava no começo do doutorado, relativamente recente. Então, não tinham muitas empresas que construíam equipamento para medir esse efeito. Muitos grupos de pesquisa tinham que lidar com equipamento feito em casa. E isso gera condições de medidas mais limitadas, ou então eles tinham que adaptar equipamentos comerciais, certo? Isso é difícil, porque muitas vezes o equipamento comercial ele é fechado, você não tem acesso a algumas das funções, por bons motivos, os fabricantes fazem isso, para não ir lá um usuário desavisado, sem saber o que está fazendo, quebrar o equipamento inteiro porque mexeu onde não devia, certo? E para adaptar a medida de efeito magnetoelétrico para um equipamento comercial, eu tinha um sério problema, que era o problema da referência. E o que é isso? Eu comentei ali atrás que tem a questão do atraso, né? A resposta do meu material vem um pouquinho atrasada em relação ao estímulo que eu ofereço, que é o campo alternado. Então eu preciso de um sinal que seja a minha referência, que eu falei antes, que me dê o tempo T igual a zero em que a medida está começando. Assim, quando eu vejo a minha resposta, eu sei se ela chegou depois, se ela chegou antes, se ela está atrasada, adiantada. Isso eu não tinha. Então, basicamente a gente tem aqui um esqueminha do nosso equipamento, MPMS, certo? A gente fez uma adaptação para conseguir colocar fio na amostra que vai lá embaixo e ligou isso aqui no nosso equipamento de medida elétrica, que se chama lock-in, que eu não vou entrar em detalhe. Tudo que eu precisava para conseguir fazer a medida que eu queria era ter uma referência do tempo do sinal de estímulo e poder usar o equipamento, a função de campo alternado do equipamento. Só que havia um problema. A função de aplicação de campo alternado desse equipamento, eu não tinha. Eu só podia fazer a medida na caixinha preta que o equipamento oferecia. E aí eu perguntei para um técnico da empresa como eu podia acessar isso diretamente. Ele me disse que não dava, certo? Que era feito por segurança, porque o usuário usando isso desavisadamente podia estragar o equipamento. Como eu resolvi isso? Eu sabia que eu podia escolher o tempo que o equipamento fica fazendo a minha medida. E é um tempo geralmente da ordem de segundos, 1 segundo, 2 segundos. Eu pedi para ele fazer um tempo da ordem de 1 hora, ele aplicava lá o campo que eu queria e eu conseguia medir enquanto o equipamento achava que estava fazendo outra coisa. E o problema da referência não era um problema em si, na verdade. Havia um dos módulos de eletrônica desse equipamento possuía uma saída exatamente que me dava a referência que eu precisava. Isso foi através de muita conversa com o técnico da empresa. A sorte é que ele era aluno do mesmo orientador que eu, então eu tinha acesso, eu tinha o WhatsApp dele, era fácil de conversar, mas ele me falou, inclusive, que ele acha que eu fui a única pessoa até hoje que usou essa referência do sinal alternado para qualquer coisa. Ele achava que isso aí não servia para nada no equipamento que estava lá meio à toa. E assim, usando o que eu tinha aprendido, uma iniciação científica inteira sobre como fazer medidas magnéticas, eu conseguia adaptar isso com muita eficiência para um equipamento comercial e usar todo o poder aqui do criostato desse equipamento, do motor dele, do campo magnético que ele gera. A parte triste é que para as amostras que eu media, isso não deu muito certo, elas não tinham tanto efeito magnetoelétrico assim, não deu para medir, mas outros usuários do meu grupo de pesquisa usaram essa montagem que eu bolei
para fazer esse tipo de medida. Então, só para fechar, que eu acho que eu já estou bem em cima do tempo, por que vale a pena conhecer a fundo o funcionamento do seu equipamento? Eu espero ter podido convencer vocês de que, primeiro, conhecendo o que se passa dentro do seu equipamento, você vai saber muito mais do que só o processo de medida que você faz. Quando alguma coisa der errado na sua medida, você vai saber onde olhar, você vai entender os processos envolvidos que levam aí a sua medida a acontecer. Você vai entender outras técnicas de medida que se baseiam em princípios parecidos. Então, você vai ser um cara mais multifuncional, por assim dizer. Você vai usar melhor o equipamento, certo? Porque você vai saber o que está acontecendo ali dentro. E você vai se tornar capaz de inovar em técnicas experimentais, certo? Eu acho que o objetivo máximo da minha apresentação era esse último ponto aqui. Espero que tenha sido razoavelmente claro, que tenha convencido que, conhecendo a fundo como um equipamento faz uma medida, você vai estar em posição de criar novas maneiras de fazer medida, certo? De criar medidas que vão servir para outras coisas, servir a outros propósitos, ou novas versões da mesma medida, melhores, mais precisas, mais eficientes, mais baratas. Essa é basicamente era o objetivo da minha fala, convencer vocês de diversas áreas, da engenharia, da física, da química e de qualquer outra área aí, que vale a pena você saber o que está acontecendo dentro da caixa preta. Isso te dá muito mais domínio sobre o trabalho que você está fazendo. Obrigado a todos pela atenção. A minha apresentação fica por aqui.